Santo é mais fácil, porque todo mundo, toda criança, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, santifica todos os filhos, todas as crianças. Agora, dizer é impuro é muito mais um eco do Paulo fariseu, do Paulo judeu, do Paulo discípulo de Gamaliel, do Paulo judeu hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim. Ainda é um eco desse modo como ele foi criado, ainda é um eco, porque Paulo também é um apóstolo de Jesus em desconstrução do judaísmo. Ele é um cara em desconstrução. Eu sou um homem em desconstrução de outras coisas. Mas eu me pego em desconstrução de algumas coisas. Por exemplo, os últimos 20 anos foram anos de desconstrução do machismo que eu não sabia que eu tinha. Olha. Não sabia, cara. E eu achava que eu era um dos caras menos machistas do Brasil até 20 anos atrás. Você achava isso, cara? Achava. E como é que você percebeu que você era um cara... Casa com a Adriana que você descobre. Entendi. Casa com a Adriana que você descobre. Ou você é homem mesmo, ou não adianta ser machinho. Porque ela já chegou dizendo a um cara que estava dando em cima dela, dizendo, olha, não tem condição, porque eu só vou ficar com um homem que seja mais homem do que eu. Essa da Adriana é boa. Então, o cara tem que ser mais macho do que mais homem do que eu mais mesmo. homem, mas olha, porque... Aí eu entendi, eu digo, tá certo. Aqui não tem essa história que em mim ainda havia uma certa tranquilidade do macho. Uma tranquilidade do macho, que eu sou o primeiro em tudo. Eu continuo aqui em casa a ser tratado como o primeiro por causa da generosidade dela para comigo. E eu tento tratá-la como primeira só se eu esquecer total, ela estiver fora, ausente, dormindo. Aí ela não é a primeira naquele momento. Mas se ela estiver presente, ela é a primeira em tudo para mim. Eu sou o primeiro em tudo para ela e ninguém nos deu esse mandamento. O amor nos ensinou essa naturalidade. O que eu fui desconstruído sobre autoridade paterna nos últimos 22 anos não está escrito em manual nenhum. O Lucas, meu filho, meu profetinha, como eu digo lá naqueles textos de 2004, que ele era o profetinha da minha vida, o provocador profético da minha vida, mais do que qualquer outra pessoa, me ensinou o significado de autoridade paterna, que não bastava dizer não. Eu sei o que eu estou te dizendo, não. Eu tinha que ter um diálogo e, às vezes, tinha que aceitar perder no diálogo. Ser humilde, sinceramente humilde, para perder no diálogo. E toda vez que eu perdia num diálogo e aceitava com humildade a minha perda, minha autoridade aumentava. Eu fui descobrindo isso. E aí, quando eu dizia qualquer outra coisa, ele já estava com o coração aberto, porque ele sabia que eu era um cara aberto para mudar em tudo. Desconstrução em vários aspectos, brother. Em vários aspectos. Que coisa, eu cresci cara. muito. Eu já era livre do preconceito contra gays, homens e mulheres. Sim. Outra Mas questão... eu tive que crescer na minha libertação em relação aos LGBT plus Z, ou qualquer outra letra do alfabeto. O que mais com mais, né? E me desconstruir e ir aprendendo, e discernindo que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, e que havia 50 tons de cinza.
que eu desconhecia, e tem que ter humildade para aprender. Então, Paulo era um cara em desconstrução, morreu em desconstrução. E ele tem a humildade de dizer, olha, isso aqui que eu estou dizendo é minha opinião. Ele diz isso aqui, olha, o que eu estou dizendo não é o Senhor que está mandando, não é uma revelação, é uma opinião minha. A opinião dele não era uma escritura, vinha carregada de toda a cultura judaica, ele não caiu num paraquedas, ele não se desumbicalizou assim, plá. Ninguém fez mudanças tão radicais num espaço de curto tão grande, depois de ter sido tão condicionado durante tantos anos quanto Paulo. Mas isso não o concluiu, como ele mesmo diz, não que julguemos ter alcançado a perfeição. Ao contrário, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguimos para aquelas que diante de nós estão. Como o escritor de Hebreus que diz, para que eles do passado, sem nós no presente ou sem nós no futuro, não fossem aperfeiçoados, porque a gente está se desconstruindo segundo Jesus, segundo o Evangelho todo dia. Se Pedro encontrasse comigo e a gente saísse, eu começasse a dizer o que o Evangelho me ensina, ele ia ficar perplexo com uma centena de coisas. Paulo com algumas. Mas eu sei que ele ia entender e aceitar com a maior rapidez. Porque Jesus era a chave hermenêutica dele. Na hora que isso fosse aberto, ele ia dizer, uau, aleluia, como a graça de Deus era maior do que eu jamais imaginei, e eu sempre soube que ela era infinita. Eu só não tinha visto os aplicativos práticos recaírem em tantas dimensões. Então aqui, respondendo o que você perguntou do verso 14, sim, querido, de 1 Coríntios 7, é no mínimo isso, Braulio.